Leão, proteja a tua vida, os teus projetos. Quando eu falo a tua vida, eu não tô falando da vida física não, tá, gente? Tô falando da vida envolvendo projetos, planos, trabalho, soluções. Tem gente aqui ou muito intrometida ou muito fofoqueira na tua energia, tá? Cheguei, Leonino! Cheguei, Leonina! Cheguei, meus amores! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma previsão para o teu signo, uma leitura poderosa, meu amor. Essa leitura, ela é completa. Ela traz para você toda a clareza e orientação do que vai acontecer nos próximos dias, os próximos passos. Também traz orientações espirituais, aconselhamentos e alertas divinos para você. E eu convido você que chega aqui agora nesse vídeo a ficar comigo até o final para você compreender tudo que a tua espiritualidade quer que você saiba. Sejam todos vocês muito bem-vindos nessa leitura. Para quem chega aqui agora e ainda não me conhece, seja bem-vindo, bem-vinda também aqui nesse canal. Eu sou Ivana, também sou leonina, também sou dessa egrégora. Eu sou oraculista, taróloga, cartomante e também sou terapeuta holística. Trabalho com uma técnica de limpeza espiritual profunda que eu não sei se você conhece, o nome é apometria. E aqui nesse canal eu também trago leituras profundas e reveladoras para você. Para que não só você consiga entender o teu futuro, Leão, mas que você consiga também entender como é que você liberta as amarras, como é que você supera os obstáculos, como é que você abre os teus caminhos. Então, bora para essa leitura, Leão? Bora começar. Leitura coletiva para um grupo de pessoas. Essa leitura vem para você que tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Leão forte no mapa ou Leão como signo oposto complementar. Essa leitura, ela vem sim como recado espiritual para você. Então, entenda que os meus mentores estão conectados com os seus e você não chega aqui por acaso. Tem coisa aqui, Leão, que você precisa entender. Então, conecta o que eu vou falar com o que você está vivendo, com o que está acontecendo na tua história. Assim você sabe o que é para você e você pega o que não é, solta para o universo. Porque não esqueça sempre que, apesar de parecer uma leitura particular, muitas vezes você tem essa sensação, ainda assim é uma leitura coletiva para um grupo de pessoas. Então, só solta o que não ressoa. Bora começar? Leão, você que ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa esse sininho de notificações. Tenho certeza que tu vai amar ficar aqui comigo. Cavaleiro de Bastos abrindo o jogo para Leão. O 7 de Bastos. Eita, Lelê. Leão, proteja a tua vida, os teus projetos. Quando eu falo a tua vida, eu não tô falando da vida física não, tá, gente? Tô falando da vida envolvendo projetos, planos, trabalho, soluções. Tem gente aqui ou muito intrometida ou muito fofoqueira na tua energia, tá? E não tem boa intenção. Eu já abro o jogo de Leão com um alerta poderoso para os próximos dias, que tá trazendo para Leão uma compreensão sobre algo, pelo que a espiritualidade já me mostra aqui nas cartas, e um livramento. Tem gente que não tá mostrando a fuça, hein? Tem gente que não tá mostrando a fuça. E isso daqui pode estar sendo também direcionado por alguém. Alguém que está de fora, colocando alguém para bisbilhotar algo aí. Sobriedade, seriedade, limites. Como se alguém quisesse descobrir o futuro de Leão. Essa pessoa pode estar aqui nessa leitura também, porque está querendo saber da vida de Leão. Para poder
fazer algo, tá? 8 de pentáculos. E não se distraia em momento algum. Porque aqui, Leão, essa pessoa pode colocar uma isca. Sabe? O que é uma isca aqui? Isso aqui pode estar falando de algo que te agrade e faça você relaxar. E faça você dizer que tá tudo bem. E eu não vejo Leão assim inocente não, mas agindo no automático, tá? Distraído aqui no meio às situações que precisam de sua atenção. Vamos entender mais, gente. Fique tranquilo que você não sai daqui sem saber de nada não. Aqui você sai sabendo de tudo. Até o final dessa leitura eu trago toda a clareza para você. Cavaleiro de Copas e a Imperatriz. Me mostra a tua intuição aqui, te mostrando. O pendurado. Uau, que forte isso aqui. Cavaleiro de Pentáculos. Eu vejo alguém muito incomodado com você nos próximos dias, sabe? Ou já está incomodado, mas age nos próximos dias. Me fala de você vivendo momentos aqui muito especiais, muito bom, muito, sabe? Sabe quando você olha para o teu futuro e você fala assim: eu sei que eu posso sonhar, eu sei que eu vou chegar lá, eu sei que eu vou. Então você se permite viver aquilo, aquele sonho, aquela história, aquele momento. Vai ter um momento aqui, Leão. Já pode estar tendo para alguns e para outros vai ter. Um momento de realmente usufruir de algo que você vem batalhando, buscando ou querendo conquistar. Isso aqui você vai usufruir. Pode ser a compra de algo material mesmo, que você está há poucos dias de concretizar. E isso me fala muito de você estruturando a tua vida para isso. Tá? Se for algo material, para quem é algo material, você está já estruturando. Ou se eu tô falando de algo sentimental, sobre o sentimento, você pode estar recebendo um convite muito importante para você, sendo amizade, carreira, muito importante para você, para estar vivenciando algo que, vou te dizer que muitas vezes só em sonho você imaginou viver, ou às vezes nem sonho. E quando você vive isso, isso te eleva a uma expectativa do que é possível. O que é possível? Para Leão aqui tudo é possível. Porque Leão está numa energia co-criadora, consciente, persistente. E Leão está passando por um período em que a própria energia de Leão, e isso está muito conectado com o que estamos vivendo agora, quando eu estou gravando esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo e a gente está aí num período de inferno astral, que chamam, né? Eu não chamo de inferno astral. Assim, popularmente é dito, mas para quem estuda astrologia, principalmente na pegada da astrologia kármica, que é uma pegada que é onde eu me dedico, a gente consegue entender pontos de virada de jogo antes do nosso aniversário. É o ponto de ruptura. Eu preciso contar uma história para vocês muito rápida, gente, mas porque isso me fez lembrar. Porque você pode estar vivendo esse momento e você pode não estar entendendo muitas coisas. E inclusive tá aqui na leitura assim, meu Deus, ainda não consegui entender o que a Ivana tá falando. Mas eu vou contar uma história para você que não importa o que você esteja vivendo no momento, você conectando
ao que você está vivendo, você vai entender. Depois que isso aconteceu comigo, eu passei a entender o inferno astral. E olha que nessa época, eu ainda não tinha estudado profundamente astrologia. Eu sempre gostei de signos, desde muito nova. Desde, acho que 13 anos, que vinha revistinha com aquelas caprichos, sei o quê, olhava sempre meu signo. Com os 16 anos eu comecei a estudar um pouco sobre as influências, mas não era profissional, né, gente? Pontual. Só vim estudar isso mais profissionalmente com transição de carreira, quando eu fiz a minha transição de carreira para trabalhar na área holística, na área de astrologia, na área espiritual, né, e na área de oráculos. Então, quando eu fiz a minha transição de carreira, até que eu já li, antes de eu estudar astrologia, profundamente, eu já lia oráculos, né? Já lia e já era cartomante. Então, ou seja, já tinha essa estrutura, não era profissional. Então, eu profissionalizei, né? E venho me profissionalizando, ou seja, que é estudando ainda. Para você entender o contexto da história. Então, quando isso aconteceu na minha vida, eu ainda não sabia. Entendia inferno astral, entendia como todo mundo entende, que é um período difícil, que antecede aniversário, a gente vai enlouquecer, que tudo começa a dar errado, que os problemas começam a acontecer, que a gente fica triste, a gente chora, problema aqui, problema acolá. Sempre olhei para esse ponto até o dia que eu consegui compreender isso, antes ainda de estudar a astrologia kármica, e quando eu fui estudar, aí que eu compreendi mais. Então, preste atenção nessa história, que isso vai fazer compreender o seu momento. E antes disso, dá um like e hypar nesse vídeo. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho de notificações. E eu vou também trazer o teu mantra antes, porque isso vai te ajudar a compreender o que as cartas estão falando aqui. Eu enxergo além das possibilidades. Eu enxergo além das possibilidades. Decreta, Leão, decreta. Eu enxergo além das possibilidades. E eu vou te dizer também uma coisa. Todo dia eu decreto, olhando no espelho dentro dos meus olhos, o que eu quero para minha vida. Eu aprendi isso mudou muita coisa da minha jornada de uns 2 anos para cá. Onde muita coisa mudou. Principalmente em realização de sonhos. E as coisas acontecendo a meu favor mais do que contra. Claro que é um conjunto de coisas, porque eu também sou apômetra, né? Então vim fazendo as minhas limpezas de apometria. Começou em 2022. Então 2006, 2022. Então olha quanto tempo, né? Então, mas a virada de chave teve muito a ver com os decretos. Então decreta aqui. E você que ainda não se inscreveu na apometria coletiva, aproveita. A gente está no último dia, Leão. Não perde. O link está aqui na descrição. E tem, além da limpeza espiritual e energética, ativação de prosperidade para você. Limpeza dos seus caminhos para que você prospere. Ok? O link está aqui na descrição. No final você acessa. Vamos lá. Eu fui passar um aniversário meu num local aqui no Rio de Janeiro. Uma cidade. Eu moro no Rio, não moro no Rio cidade, eu moro em Niterói, mas é uma outra cidade dentro do estado. Mas eu fui para uma outra cidade chamada Cabo Frio, não sei se vocês conhecem, passar um aniversário. E como presente de aniversário, a gente foi para um Airbnb e nessa época a gente estava com uma vida ali que não estava 100%, mas ainda tinha um recurso de trabalho, de dinheiro guardado e tudo mais. Não tinha passado pela minha torre ainda. E estava passando muito sufoco, muita magia, muita demanda, mas não aquela torre, né? Então nós fomos para esse local. E nesse local, eu vivi um momento muito incrível, né? Porque eu estava num apartamento praticamente beira-mar, com vista para mar, e vivendo momentos ali de sonhos. E eu fiz um pedido, e eu viajei antes do dia do aniversário. O dia do aniversário eu passei lá, eu viajei uns dias antes, passei uma semana. E eu fiz um pedido na praia para o universo, para Deus, para os meus mentores. E ali eu fiz vários pedidos, né? Fiz vários pedidos de aniversário. E eu passei aquela semana em mantra, e fazendo os pedidos e vivendo aquela realidade incrível que eu falei que eu queria viver para o resto da minha vida. E naquela época, minha mãe teve um sonho. Naquele mesmo dia, ela estava comigo nesse apartamento. No mesmo dia que eu fiz assim,
uma invocação muito grande ali na praia com a energia de Iemanjá maravilhosa, que eu me conecto muito. Minha mãe teve um sonho, e nesse sonho apareceu o arcanjo Miguel para ela. E falou que tudo que eu pedi eu ia ter, mas que a minha vida ia ter que ser transformada para eu ter tudo que eu queria. E que eu segurasse, que ia ser um sacode muito forte, mas que depois eu ia entender por quê. Dali pra lá, foi só ladeira abaixo, Leão, só ladeira abaixo. Quando minha mãe me contou o sonho, eu imaginei 1000 coisas, mas eu nunca imaginei que toda a minha vida é ruim para ser reconstruída. E olha aqui, ó, carta da cobra. Minha vida foi reconstruída. Foi ali que eu fiz a transição de carreira. Ali eu já conhecia a apometria, só que eu não era apômetra. Fazia tratamento com terapeuta. Esse foi em 2023 que aconteceu isso. 2022 eu já estava fazendo tratamento com apometria, fazendo umas limpezas, tirando umas magias, né? E aí, a minha carreira ruiu de vez. Ruiu. Minha primeira carreira de engenheira ruiu de vez. Onde não só não me sentia feliz, só emprego tóxico, só problema. E quando não tinha todo esse problema, tinha um problema muito pior, que era a falta do emprego. Então, ou seja, foi uma loucura misturada com doideira. Eu abri também uma empresa de outro nicho, outra área. Não, então vou pegar um dinheiro aqui guardado, vou abrir uma empresa. Tomei um golpe. Perdi muito dinheiro. Então, isso é só um resumo. É muita coisa. Mas o que eu tava passando? Por isso aqui, ó. Essa carta da cobra é a Kundalini. É o processo da cura interior. Do despertar da consciência. E o que ela exige da gente? Muito. A mudança. Mudança de atitude, de pensamento e de sentimento. Eu virei outra pessoa. Aqui tem muita gente que me acompanha aqui, que me conhece há muitos anos. Tem gente até que estudou comigo na escola. E tem pessoas que acompanharam a minha vida na torre, tem pessoas que me conheceram nessa época. Tem muitas pessoas aqui, né? Pessoas que foram meus vizinhos, pessoas que conhecem a mim na cidade que eu moro, tudo mais. Tem muita gente aqui. Pessoas da minha família. E uma coisa que todo mundo sempre olha pra mim e diz é: Ivana, você mudou completamente. E aqui, Leão, essa tua mudança, ela acontece nesse período, tá? Que antecede ao teu aniversário. E aí você vê quantos dias falta para o teu aniversário, tá? E vai exigir de você mudanças estratégicas, não é qualquer mudança, não. Por quê? Porque essa situação aqui envolvendo uma energia feminina, uma energia feminina sabotadora, intrusiva, persistente, querendo derrubar você, porque, gente, isso aqui tá nessa energia. E eu vivi também isso aqui. Eu vivi isso aqui, nesse momento. Parecia que tudo que eu fazia, alguém derrubava. Parecia não, era. Porque quando eu abria a minha carta, eu mostrava demanda, eu mostrava magia, eu mostrava macumba, eu mostrava quem era. Era uma energia feminina, mas não era uma mulher, tá? Era um homem com energia feminina. E perceba aí que para você conectar, uma energia feminina. E eu sabia quem era. Só que aquela energia, para ser quebrada, para eu viver esse status de sonho, de tranquilidade, eu precisava de parar agindo no automático e de dar entrada a essa energia, porque era o meu modo automático que trazia. E eu tô vendo isso aqui desenhado, porque quando nós estamos na mesma egrégora, é como se a gente tivesse, a egrégora de leão aqui que eu tô lendo, é como se a gente participasse da mesma escola, só que cada um tá numa série diferente, ou seja, você tá numa série, eu tô na outra, outro na outra, outro na outra, e série, quando a gente fala, não é igual na escola aqui, que, por exemplo, você passa de série, você está além do conhecimento, não.
Série aqui são fases da vida, dentro de uma egrégora. Então, ou seja, eu tô numa fase, você tem outra, você tem outra. Então, às vezes, você tá numa fase que eu ainda não passei. Mas eu tô numa que eu já saí de uma que você está passando agora. Entende? Então, a gente se conecta, a gente conversa. E por isso, todos juntos damos as mãos e ajudamos uns aos outros dentro da mesma egrégora. A tua egrégora é onde tá teu sol, sua lua, seu ascendente, pontos fortes do seu mapa. Essa é a tua egrégora astrológica. Então, aqui, eu vejo isso. A tua intuição te chamando para estar mais presente, com mais presença, com mais vivência aqui no movimento terreno. Ou seja, eu estou dando cartas para você, eu estou agora que entregue esse jogo a Leão, a você, a tua vida, a tua transformação. Mas eu não estou preocupada com o barulho que está ali, com o outro que está lá, e nem pensando nos problemas que eu tenho para resolver quando eu acabar esse vídeo. Entende? Porque, não sei se vocês repararam, eu me mudei, né? Então eu ainda tô no caos, né? Ainda tem muita coisa aqui para ser colocada no lugar, o cenário é totalmente improvisado, tem obra aqui ainda, tem prestador de serviço entrando e saindo, então muita coisa, mas eu tô aqui focada em vocês. Então, assim, quando você foca, Leão, em você, nos sinais do universo na tua vida, nesses próximos dias, você consegue entender o tipo de mudança que você precisa fazer agora, o que você precisa te dedicar e a estratégia que você precisa tomar nesse momento para você chegar a essa realização. A esse ponto que rompe a energia, essa energia entrar na tua vida. Essa pessoa que eu falei para você, que aconteceu nessa história da minha vida específica, que foi uma pessoa que atrapalhou muito a minha vida, ela não está mais aqui para contar histórias. Isso porque foi questões com justiça divina, não foi comigo. Por quê? Eu já estava tão distante que eu nem sabia mais da vida dessa pessoa. Eu só conseguia ver nas cartas. Entende? Não sabia nem onde essa pessoa estava no mundo, aonde estava. Mas de telefone, rede social, não tinha mais acesso nenhum. Mas as cartas me mostravam muitas coisas. Então, assim, a justiça divina agiu lá, enquanto eu organizava a minha vida aqui, mudando, reprogramando, me entendendo, curando as minhas feridas e saindo do modo automático. Com isso, eu parei de dar acesso àquilo que a espiritualidade vivia me alertando. Que não se trata, a gente às vezes acha que se trata de eu fiz alguma coisa. Não, você não precisa fazer nada para ninguém. A ferida emocional do outro é que coloca ele contra nós. A gente não precisa fazer nada. Muitas vezes, leonino é assim, leonino sabe, só pelo fato de chegar num lugar você já incomoda. Tem alguns signos que são muito fortes, assim, leão, aquário, escorpião, sagitário também. Tem alguns signos, tem outros signos muito fortes que incomodam com a presença. Leão é um desses. Então, aqui, não se preocupe com essa pessoa. Ela está incomodada com você, com os seus resultados, com a tua entrega, com a tua potência, com a forma que você planeja a vida, que você conquista, que você entrega, com o fato de você não desistir nunca de você nem dos seus sonhos. Tudo isso deixa essa pessoa com raiva, com vontade de te atacar. Porém, Leão, aqui o universo está dizendo, você está mudando agora de ciclo. E essa mudança de ciclo é para você viver uma outra realidade diferente. E para viver uma realidade diferente, você precisa ser diferente. E não é em tudo, mas é em alguns aspectos estratégicos. Bora lá, vamos continuar essa leitura. Meu amor, você que está aqui comigo até agora, dá um like, um hype nesse vídeo. Gratidão pela tua presença poderosa, Leão. A espiritualidade me mostrou aqui na Metala Mental uma imagem que transmite o seguinte recado: mapeie os pontos que você enxerga a escuridão e traga luz no processo de mudança. Isso aqui foi a espiritualidade que me mostrou na tela mental, traduzida em palavras, tá? Como eu sou médium de apometria, avançado, pós-avançado até, eu já tenho minha mediunidade muito desenvolvida, equilibrada, então o meu jogo, para quem não conhece, muitas pessoas aqui já conhecem, né? Mas para quem não conhece, ele vem tudo isso junto, tá? O meu trabalho, ele é integrado.
É o oráculo, é o conhecimento espiritual que eu carrego pelos meus estudos, é também a minha mediunidade, que aí eu tenho tela mental, clarividência, audiovidência, entre outros, que não uso aqui, tá? Então, tudo conversa com o leão nesse momento. E eu não tô falando só daqui, eu tô falando com a tua vida. Tudo conversa com o leão nesse momento. Se você precisar de um tempo, leão, para escutar a tua voz interior, tire uma pausa. Tire uma pausa. Talvez você já tenha tirado, mas ela não foi suficiente, tá? E uma pausa não precisa ser longa, mas ela precisa ser desfocada de todo barulho exterior, onde você só conversa com o teu interior. E, meu amor, quem quiser estar aprendendo apometria comigo, aprendendo essa técnica poderosa de limpeza espiritual energética, eu tenho um curso de apometria para você, módulo básico intermediário, que atende muito, porque te ensina a quebrar a demanda, olho gordo, inveja, vários tipos de magia. Então você clica no link aqui da descrição depois para você conhecer o meu curso, e se você quiser fazer parte dessa egrégora Luz e Consciência, vem. Uau, carta da foice, ela pulou, hein? Vou pegar ela aqui, ela pulou. Não tem nem vento aqui, tá tudo fechado. Não tem corrente nenhuma de ar. Me fala de um corte kármico em cima dessa energia. Uma energia que parece que tá o tempo inteiro querendo tirar de você seus planos, seus sonhos. Talvez você está no momento igual eu passei, né? Toda vez que eu conquistava algo, passava um tempo, começava o problema. Os famosos ataques espirituais, eles serão cortados, tá? E isso aqui pode estar falando de um grande problema também relacionado a uma pessoa que exige muito de você, compromisso com você mesmo, habilidade para lidar com as cobras, com os ninhos de cobras aqui, que talvez tenha mais de uma envolvida, e com uma energia negativa que muitas vezes preocupa você, porque é aquela entrada que para alguns até não pode ser grande, mas desestabiliza algo aí no teu processo mental, tá? Mas uma libertação espiritual vem quando você finaliza aqui um projeto também, um projeto, uma construção, uma conquista, uma ideia, ou coloca limites aqui dentro de uma situação que precisa ser colocado. Colinas da alma. O pacto de almas. Então eu vejo chegando para você aqui uma notícia, uma situação que vai fazer você compreender, tá? E ao mesmo tempo, tá me falando muito de uma conquista que vem através da tua força interior. Tem algo que vocês precisam se dedicar, Leão, para ter fortemente. Isso vai estourar com esse corte. Ou seja, você se dedica e o corte vem. Depois algo se manifesta muito grandemente na tua vida de realização. E aqui pode ser algo que você esteja até procrastinando de fazer, tá? E não falo uma procrastinação de preguiça, mas uma procrastinação de prioridade. Ou seja, sabe quando tem alguma coisa que você precisa fazer que você nunca coloca como prioridade? Então, por exemplo, eu tô aqui de mudança, né? Eu tô no caos. A minha prioridade é o quê? Cuidar do meu pequeno,
né, que eu tenho um pequeno, e do meu trabalho, né? É a minha prioridade. Eu não estou preocupada com as caixas que ainda estão lá para desembalar. Eu não estou preocupada com o fato da decoração ainda não estar legal. Eu não estou preocupada com isso. Estou preocupada do meu filho estar alimentado, com saúde, de banho tomado, dormindo, estudando, né? E o meu trabalho está rodando, né? Porque o meu trabalho, para mim, é meu propósito. Então, ele é prioridade. Então, é a minha preocupação. Pode ser que outras pessoas venham aqui e falem, meu Deus, Evana, que bagunça, vai ficar. Até eu vou fazendo uma coisa de cada vez, porque isso aqui não é prioridade para mim. Agora imagina se eu coloco, eu quero tudo em ordem para mostrar algo para alguém, que minha casa tá toda arrumadinha, tá toda bonitinha, e tô largando o meu propósito, o meu filho, né? Ou seja, as coisas viram de cabeça para baixo. Então, aqui, um ajuste de rotina, de prioridades, porque essa procrastinação não vejo como preguiça. Não é aquela coisa, tem que estudar, tô com preguiça de estudar. Não é isso, não. Se você precisa estudar e você não está estudando, é porque o estudo não está sendo prioridade. E aí pode ter algumas desculpas, mas um ajuste de rotina, ele muda. E para alguns de vocês vão ter que começar a dizer não. Então assim, mas Evana, você tem que ajustar lá que vai vir uma visita, problema da visita, ela vai ver as caixas embaladas. Minha prioridade está aqui com vocês, vamos supor. Né? Eu vou ter que saber dizer não, colocar limites, lembra? Tomar decisões. E não ter medo de ser julgada aqui com essas decisões, tá? Porque me parece que se você tá lidando com uma energia, essa energia feminina, ela me parece cobradora. Pode ser uma energia de uma pessoa, pode ser um desencarnado para alguém, para outra pessoa pode ser uma memória. Me fala de uma memória, talvez uma memória de uma mãe, de uma avó, de uma cobrança. A cama precisa estar arrumada. Sei que aí você está arrumando toda a casa e você está deixando de lado algo que você toca para realizar seus sonhos. Entende? Você está arrumando, você está focando só no teu relacionamento amoroso e está deixando de lado a tua vida social, recusando o convite de amigos e tudo mais, né? Então, assim, me fala de você enxergando onde é que tá difícil os véus da ilusão aqui. E você rompendo com essa estrutura. E uma dificuldade muito grande que Leão tá de organização, de rotina nos próximos dias, serão resolvidos com mudança direcionada com intuição e o que precisa fazer para abrir os caminhos. Colocar seus desejos em primeiro lugar vai ajudar você a transformar aquilo que você precisa transformar. Até porque aqui alguns de vocês podem se sentir confusos, alguns de vocês podem estar falando que não está entendendo o direcionamento da vida, ok? Isso aqui é falta de pausa mental. Me parece pensamentos ruminantes, e esses pensamentos eles vão dominando a tua energia até criar um grande bolsão, uma grande massa de preocupações. A árvore da cura. Só que o que a vida está te chamando para viver, Léo, é leveza. Leveza. E essa leveza me fala de entender que a subida para viver, porque a nossa vida é uma escada, para viver sonhos é em degraus,
Obstáculos existem, são compreensíveis. Só que eu tenho aqui ainda pessoas na energia de Leão. Pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas que agem com estratégia, pessoas que agem com manipulação mental, pessoas que jogam energia através da manipulação mental. Pessoa que fica lá, ó, decretando tua derrota, decretando que tua vida vai ter problemas. E você vai dar acesso, meu bem? Não. Corta esse acesso, ajustando esses pontos. Leão tá muito protegido espiritualmente, tá? Isso aqui não é falta de proteção espiritual. As brechas, elas são comportamentais nesse momento e mentais, né? De pensamentos que precisam ser cortados. Por isso eu convido vocês a estarem comigo na apometria coletiva, porque o tratamento coletivo a gente ajusta tudo isso, a gente limpa formas de pensamentos, formas de sentimentos, tem aqui também. Então vem para a apometria coletiva. Olha a carta que sai, Leão, quando eu falo isso. A nossa carta, ó. A energia de Leão, com força e soberania. E meu amor, quando você desperta essa soberania, essa força, através desse despertar da Kundalini mesmo, da cura interior, ninguém te atinge mais não, meu bem. Quem tentar mexer com você só vai ter problema na vida. Só problema. Mas para isso você precisa estar firme aqui e muito decidido. Não recuar diante de algumas situações que precisam ser enfrentadas, faladas, resolvidas. É aquele BO, vou resolver aquele BO, vou dar cara a tapa, vou dar cara a tapa. Não importa o que os outros vão falar. Eu estou protegendo a minha energia, a minha família, o meu trabalho, a minha casa e o que mais for, sabe? Os seus projetos. Porque é isso que sustenta você, Leão. E quando você se sustenta, a tua egrégora consegue te sustentar. O tratamento divino. E esse corte kármico, ele não é o primeiro e nem é o último que vai acontecer, tá? Porque aqui cada escolha que você está fazendo está direcionando você para uma transformação no tempo certo. Então, o tempo dessas melhorias, eles são direcionados com as suas decisões, tá? E o seu posicionamento. Leveza e cura. Aqui, energia dos anjos. Fala para soltar essa montanha. Aqui, ó. Solta esse peso, essa montanha que você está carregando. Presta atenção aí que já tem muita coisa que pode ser retirada da tua mente, da tua energia, da tua vida. E que você ainda não percebeu. Mas pode, meu amor. Se alinha com o que você quer, tornando a sua vida mais leve. Você consegue aqui tornar a sua vida mais leve quando você percebe o momento de partida. Então tem uma transição aqui acontecendo, mas me fala uma transição envolvendo pessoas, lugares, mas principalmente parcerias, a janela da luz. E aí você não pode parar, Leão. Alguém aí tá parado, esperando algo acontecer para agir. Foi aquilo que eu te falei da justiça divina. Lembra que eu te contei lá no cedo? Tinha essa pessoa com energia feminina, um homem com energia feminina, que bloqueava muito meus caminhos, me demandou demais. Inclusive, essa pessoa era inveja pura, porque queria a minha profissão, né? Porque engenheiro e tudo mais, e essa pessoa fez uma grande demanda. Essa pessoa se tornou engenheiro, conseguiu tudo o que queria, mas depois, a causa e efeito da justiça divina agiu. Sem eu nem esperar, nem saber, nem entender. Essa mensagem chegou para mim depois, sabe? Não sabia. Mas porque eu não esperei que algo acontecesse. Eu só segui em frente. Como eu falei, nem mais eu lembrava dessa pessoa, nem pensava. Mas o oráculo, quando eu perguntava quem eu mostrava. Então, eu só via nesse momento.
Fora isso, eu ia seguindo a minha vida, eu fui seguindo meus planos, eu fui correndo atrás da minha cura interior. Eu fui correndo atrás da quebrar as demandas. Eu fui vivendo, gente. Fui vivendo. E fui buscando essa luz aqui, ó. Que a minha intuição ia mostrando. Sim, através dos oráculos, tá? Então não espere, não sei o que você está esperando. Aqui você pode estar esperando por alguém ou por algum acontecimento, ou até por uma ligação, por um chamado. De repente, é aquele emprego, sabedoria divina. Então, assim, por exemplo, eu ficava toda hora esperando a ligação do emprego. Aí, caminho sagrado, eu fiz uma constelação familiar e nessa constelação apareceu uma pessoa, estava representando a energia das ferramentas holísticas, do tarô, do baralho cigano, da apometria e das outras técnicas holísticas que eu trabalho, cura arcturiana, entre outros. Então, ela é uma pessoa que representava essa energia. E a pessoa, e eu brigando pela engenharia ali, na constelação, que era para liberar uma vaga, né? Essa energia apareceu e falou assim: eu tô aqui. Se você quiser me usar para ter prosperidade, eu tô aqui, ó. Tô com você. Eu não tô de costa para você, não. Eu tô de mão dada com você. Cara, aquilo para mim foi um... Tô esperando isso e eu com um monte de ferramentas na mão, podendo trabalhar e trazer a prosperidade até maior do que aquela carreira me traria, e eu não percebia, porque eu estava nos véus da ilusão. Então aqui, Leão, você está esperando alguém, você está esperando algo acontecer, e a espiritualidade está chamando você para seguir em frente sem essa pessoa, sem essa situação, e ir atrás e ir em busca do teu sonho, da tua vontade, da tua verdade, porque isso tá para você para acontecer. Essa carta da sabedoria, ela fala muito de um aprendizado no momento, e aqui ela com o pendurado, ó, esse triozinho de cartas aqui, ele me mostra muito um aprendizado que você não tá conseguindo enxergar, porque você tá preso dentro de uma história ou de crenças limitantes que algo vai acontecer do jeito que você quer. Mas não, deixa a vida te surpreender. Deixa a vida te surpreender, lembrei até da Beth Russo, maravilhosa. Vida me surpreenda, que foi uma das mantras que eu trouxe lá naquela história da praia de Cabo Frio que eu contei pra vocês. Eu falei, vida me surpreenda, porque naquela época eu assistia vídeo da Beth assim, o dia inteiro. Fiz um Betflix, então assim, mudou muito a minha mentalidade ali. Então, maravilhosa, sempre falo dela aqui, porque realmente ela marcou muito minha história. E assim, deixa a vida te surpreender. Deixa a vida trazer pra você tudo isso, sabe? Essa força que você tem aqui. Eu vejo você chegando num status aqui que você quer. Seja num relacionamento, numa carreira, na tua vida social, na tua vida espiritual. Qual status você quer? Eu vejo o leão chegando, mas eu vejo o leão precisando soltar essas amarras e os véus que estão impedindo você de acessar por completo essa cura espiritual na tua vida. Porque isso aqui me fala de um fim também de uma história que você está carregando aqui, ó, ou há muitos anos, ou há muitas vidas, né? E que já está permitido soltar esse fardo. Só que você está carregando nas costas porque você ainda não parou para enxergar as infinitas possibilidades que tem por trás dessa montanha aqui, ó, que são as crenças, a visão limitada humana tem. Então escute a tua voz interior. A tua alma está conversando com você e o teu espiritual está querendo retirar aqui uma grande densidade. Muda essa estrutura, leão. Aqui tem que mudar alguma estrutura. E as bênçãos chegarão assim, ó, uma atrás da outra. E corre atrás de botar pra frente algo aqui que precisa ser realmente priorizado na tua vida. Positividade e soluções, leão, é a tua carta de conselho. Leão, haja sempre com positividade e perceberá que as soluções serão encontradas naturalmente para vários problemas. Acredite, e eu vou dizer mais ainda, acredite em você. E é isso, meus amores. Um beijo, gratidão pela presença de todos vocês. Dá um like e hype nesse vídeo, compartilha ele na sua rede social com outros leoninos para não ser egrégora.
fluida a mão. Eu achei tão legal, gente, compartilhando também um momento aqui. Eu postei no Instagram, né, essa mudança, essa conquista, tem a ver com a história da praia que eu contei pra vocês, tem a ver, depois eu vou trazer exatamente como foi esse trajeto para vocês entenderem que o que houve de ação espiritual, o que houve de ação minha, porque isso ajuda também a você conseguir mapear o que você pode fazer na sua vida. Eu vou trazer um vídeo depois para vocês, só que quando eu postei essa conquista, teve um querido leonino aqui do canal e uma querida, né, um casal na verdade, né, eles me seguem lá no Instagram também, que eles mandaram mensagem que eles também estavam fazendo uma conquista semelhante, né, também estavam de mudança e uma mudança muito melhor e vibrando e a gente comentando, né, vibrando junto, né, como a nossa egrégora merece, todas as egrégoras merecem, né, mas quando a gente está na mesma egrégora a gente dá a mão para que um ajude os outros nesse elevar. Então, compartilha esse vídeo aí para ajudar outras pessoas. Quem quiser se tornar membro do canal, vem Leão, tem benefícios incríveis para você aqui no Clube de Membros, experimenta lá que você vai gostar. E também, quem quiser me seguir no meu outro canal, Portal Luz e Consciência, é um canal onde eu trago explicações sobre espiritualidade e também aplicado na prática, né, para você conseguir mudar a tua vida. E é isso, meus amores. Beijo, gratidão, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.